E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, como eu havia prometido, eu estou fazendo aqui um videozinho breve do que a gente vai ter que falar mais ou menos durante a nossa apresentação da matéria de Direito Processual Civil 2, ministrada pelo professor Guilherme Popinhac, onde ele nos incumbiu de falar a respeito da questão das ações possessórias. Pois bem, o que são ações possessórias? Antes da gente fazer o conceito das ações possessórias, a gente tem que fazer a diferenciação de dois institutos. Quais sejam eles? Diferenciação entre propriedade e posse. Quando é que se dá a propriedade? De acordo com o artigo 1245 do Código Civil, ele diz o seguinte para mim: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo, no registro de imóveis. Então, quando é que eu adquiro o direito de propriedade? A partir do momento que eu realizo esse devido registro no cartório de imóveis, é que eu vou ter o direito de propriedade sobre o imóvel. E quando é que eu vou ter o direito de posse? Por exemplo, quando eu não realizo esse registro, eu tenho apenas o direito de posse. O exemplo mais básico, mais claro para poder fazer essa diferenciação são os casos de locação. Vamos imaginar que eu tenho um imóvel devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, ou seja, eu tenho direito de propriedade sobre esse imóvel, e eu resolvo alugar essa residência para uma pessoa. O inquilino ele vai ter somente o direito de posse, enquanto eu tenho o direito de propriedade. A partir do momento que o inquilino ele desocupa a residência e eu adentro novamente a minha residência, eu passo a ter simultaneamente o direito de propriedade e o direito de posse. Beleza? Feita a diferenciação, agora vamos entrar na questão das ações possessórias. O que são ações possessórias? São ações que estão totalmente interligadas à questão da perda de posse. Antes da gente falar sobre elas, vamos ler aqui o artigo 1210 do Código Civil. Diz o seguinte aqui para mim: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Vamos guardar essas três características: turbação, esbulho e violência iminente. Essas três características. Agora vamos voltar lá para as ações possessórias. As ações possessórias, elas se dividem basicamente em três ações. A primeira, ela se chama ação de reintegração na posse. Ela está a de reintegração, ela está totalmente ligada nas questões de esbulho. O que é esbulho? Esbulho é uma privação total, ou seja, no caso da reintegração da posse, houve uma privação total na minha posse sobre o bem, sobre o imóvel. Houve uma perda total da minha posse. A ação de reintegração da posse, ela visa recuperar a minha posse. Essa é a primeira ação de reintegração na posse. Me reintegrar na posse que eu tinha. A segunda ação, ela é chamada de ação de manutenção da posse. Por que manutenção da posse? Diferentemente na primeira, de reintegração, onde eu perdi totalmente a minha posse, na de manutenção eu perdi parcialmente. Ela está diretamente ligada à questão da turbação. O que é a turbação? Turbação é um ato, é alguma coisa que atrapalha a minha livre posse, entendeu? Por isso que a de manutenção ela visa me reiterar, me colocar de volta na minha posse, tirar aquele impedimento, né, de eu como possuidor que eu tinha sobre o imóvel, tirar aquela coisa que estava me atrapalhando. Por isso que é a ação de manutenção da posse. A terceira ação é chamada ação de interdito proibitório. Por que interdito proibitório? Ela está ligada aqui, no caso, à violência iminente. Como assim? A característica básica da ação de interdito proibitório, ela é uma ação preventiva. Por que ela é uma ação preventiva? Porque ela, como aqui havia falado aqui, dá-se naqueles casos em que a perda de posse não aconteceu nem totalmente nem parcialmente, porém existe uma forte iminência de ocorrer futuramente.
Então, por isso que ela é uma ação preventiva. Não aconteceu, mas existe uma forte iminência de acontecer futuramente. Ela é uma ação preventiva. Não só uma ação preventiva, como ela também é uma ação... Deixa eu ler aqui o artigo 567 aqui. 567 do Código de Processo Civil. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Então, o juiz, no caso do interdito, ele vai determinar que o imóvel ele não seja, ele vai colocar uma proibição ao réu. Se o réu descumprir essa proibição, ele vai acabar tendo uma responsabilidade pecuniária. Por quê? Porque ele transgrediu, porque ele foi ajuizado uma ação preventiva. E o réu, a partir do momento que ele descumpre essa ação, essa prevenção, ele precisa ser responsabilizado pecuniariamente. Beleza? Vamos dar seguimento. Vamos imaginar aqui uma situação. Componentes, né, pessoas do grupo MST, Movimento Sem Terra, estão ali na frente da minha residência. Estão ali todos gritando ali: vamos tomar sua posse, vamos tomar sua posse, vamos tomar sua posse. Nesses casos aí, qual dessas três ações seria a mais recomendada para esse caso aí? Seria a ação de reintegração na posse? Não. Por quê? Porque eles não chegaram a tomar. Eles não tomaram a posse do bem por inteiro. Eles não me privaram totalmente da minha posse. Seria de manutenção da posse? Também não. Por quê? Porque eles não invadiram a posse que eu tinha sobre o imóvel parcialmente. A ação correta seria qual? A de interdito proibitório. Por quê? Porque existe a forte iminência deles estarem invadindo o meu bem. Beleza? Vamos agora dar prosseguimento. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? Para a pessoa ingressar na posse, qualquer pessoa pode ingressar na posse, o que ela tem que comprovar? De acordo aqui com o artigo 561, também do CPC, diz o seguinte: incumbe ao autor da ação possessória, provar o quê? A sua posse. Segundo, a turbação ou esbulho praticado pelo réu. Terceiro, a data da turbação ou do esbulho. Por que é importante a data? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Inciso 4. A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse na ação de reintegração. Então, para a pessoa ajuizar uma ação possessória, no mínimo ela tem que ter a posse. Então ela tem que comprovar a posse dela. Beleza? Essas três ações que a gente mencionou aqui, de reintegração, manutenção e interdito proibitório, a doutrina classifica elas como ações possessórias diretas. Contudo, a gente também tem as ações possessórias indiretas. Quais sejam elas? Eu vou mencionar aqui uma, que é a ação de imissão na posse. O que é a imissão na posse? Vamos imaginar o seguinte: está ocorrendo um leilão, seja ele judicial ou extrajudicial. Aí eu vou lá e adquiro um imóvel nesse leilão. Vou lá, faço o devido registro dele no cartório de imóveis, adquiro a propriedade sobre esse imóvel. Só que quando eu vou adentrar dentro dessa residência, o que acontece? Tem o terceiro lá dentro. No caso aqui, não cabe nenhuma dessas três ações. Por quê? Porque em nenhum momento eu tenho a posse eu tive a posse sobre o bem. A ação correta aqui, no caso, seria a ação de imissão na posse. Por quê? Porque eu quero tomar a posse pela primeira vez. E o interessante dessa ação de imissão na posse é que ela, além de ser uma ação propriamente dita, ação de imissão na posse, ela também pode ser um pedido. Como assim um pedido? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu aluguei o imóvel para uma pessoa. Aí o inquilino ele não está pagando os aluguéis. Aí o que eu faço? Eu ajuizo contra ele uma ação de despejo por falta de pagamento. E o que eu coloco?
como pedido a emissão na posse. Só que é o seguinte, por que a ação de emissão na posse? Porque eu, além de despejar o inquilino, eu quero adentrar o imóvel. Só que tem o seguinte, vamos imaginar que essa ação ela esteja em andamento, ela está tramitando. E o réu, o inquilino, ele desocupa o imóvel. Beleza, desocupou. Aí o autor, ele chega lá pro advogado dele e pergunta o seguinte, o advogado, o inquilino, ele desocupou o imóvel. O imóvel é meu, posso entrar, não posso? Aquele advogado desatencioso, ele vai simplesmente falar, cara, o imóvel é seu, cai pra dentro, pode ir, numa boa. Só que qual é o erro aqui? O erro aqui o advogado atencioso, que ele não faltou às aulas de processo civil 2 do professor Guilherme, o que ele vai fazer? Autor, calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos elaborar uma petição, ajuntar ela nos autos do processo, onde você vai pedir o seguinte, juiz, o inquilino ele desocupou o imóvel, o senhor permite eu adentrar o imóvel é meu. Caso o senhor solicite que eu adentre o imóvel, caso o senhor permita que eu adentre o imóvel, eu solicito a presença de um oficial de justiça. Por que a presença do oficial de justiça? Para no momento que eu estiver adentrando o imóvel, o oficial de justiça ele poder estar verificando se não existe nenhum bem do réu, do inquilino lá dentro. Se ele não fizer isso, vamos imaginar que ele fez conforme o outro advogado instruiu ele a fazer, entrar sem esse devido cuidado, o que poderia acontecer? Poderia acontecer do réu, né, o inquilino, o réu no caso, aparecer novamente e alegar e ajuizar contra o autor uma ação de danos materiais e morais. Por quê? Ele pode alegar, tinha geladeira minha dentro do imóvel, tinha fogão meu dentro do imóvel, e aí, como é que eu vou provar? Se eu entrei sem a devida fiscalização no imóvel? O inquilino ele tem as notas fiscais, tem recibos, e como é que vai ficar? Então, por isso que é muito importante tomar bastante cuidado com relação a esse pedido, né? Ficar atencioso nessa questão, entendeu? Bom, deixa eu olhar aqui minha colinha de novo. Aqui, para finalizar aqui, vamos aqui, questão de posse velha e posse nova. Por que eu falei aquela questão da data? Existe a posse velha e a posse nova. Como assim? A posse velha, ela se dá a partir de 1 ano e 1 dia. E a posse nova é aquela anterior a 1 ano e 1 dia. No que vai resultar isso aí, essa diferenciação de mais de 1 ano e 1 dia, menos de 1 ano e 1 dia? Na possibilidade de pedir uma liminar pelo juiz. A pessoa que tem a posse nova, para o juiz deferir uma ação liminar, uma decisão liminar, nesses casos, é mais fácil. Se o autor ele tiver uma boa razão que faça com que o juiz defira essa liminar, muito provavelmente ele vai ter esse deferimento. Contudo, se for a mais de 1 ano e dia, se essa posse se perdurar por mais de 1 ano e dia, o juiz ele não vai deferir essa liminar. Por quê? Porque já houve mais tempo, né? O réu, no caso, ele já tem um bom tempo de posse sobre o bem. Nesses casos, o juiz ele vai indeferir a liminar, ele vai preferir analisar o caso com mais calma. Vamos aqui analisar, para ficar melhor aqui, o artigo 562. Olha, primeiro vamos ler o 565, que ele vai ser mais direto aqui para a gente. Olha. No litígio coletivo pela posse do imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido aqui, há mais de 1 ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido da concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias.
que observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. Ou seja, aqui não, aqui o juiz, primeiramente, ele vai querer ouvir, ele vai designar uma audiência para poder ouvir as partes. Por isso que tem essa diferenciação da posse velha e da posse nova. Nos casos da posse nova, a iminência de o juiz deferir a questão da ação liminar é muito maior. Se o autor ele tiver uma boa razão, ele demonstrar nos autos uma boa razão para o juiz, a incidência de ganhar uma liminar é muito grande. Aqui, ó, 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu. Olha a diferença, sem ouvir o réu. A expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Perceberam aí a diferença da posse nova e da posse velha? A questão da posse nova, de ganhar uma liminar na posse nova, é muito maior, diferente da posse velha. Então, por isso que é importante a questão da data, como foi lá mencionado no artigo 561. E o réu? O que cabe ao advogado do réu? No caso aí do deferimento de uma liminar, cabe no caso aí um recurso de agravo de instrumento. Recurso de agravo de instrumento. Por que recurso de agravo de instrumento? Porque esse recurso ele visa suspender a liminar deferida pelo juiz. Tranquilo? Tem uma questão aqui, princípio da fungibilidade. Eu acho que não vai ser muito necessário falar sobre isso, mas a questão do princípio da fungibilidade é o seguinte. Vamos imaginar que eu ajuizo uma ação de manutenção na posse, em uma data aí, por exemplo, 10 de fevereiro de 2020. Eu ajuizo lá a manutenção da posse. Só que aí o processo vai correndo, eu faço o pedido de manutenção da posse, só que lá mais para frente ele acaba virando reintegração da posse, ou seja, a situação muda. O princípio da fugibilidade aqui é cabível por quê? Porque o juiz ele vai entender, mesmo eu tendo no momento lá da minha inicial eu tendo alegado uma coisa e durante o processo ele acabar virando outro, o juiz vai entender pelo princípio da fungibilidade qual é o pedido que eu realmente tô querendo, entendeu? Essa é uma questão do princípio da fungibilidade. Eu acredito que não precisa falar sobre isso, né? Mas vamos ver. Bom, pessoal, é isso aí. Tentei fazer o mínimo possível, né? Mas basicamente a gente vai ter que falar isso, beleza? Tchau, e é isso aí.